Hoje eu vim realizar a leitura do conto O Homem Nu, de Fernando Sabino, do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, seleção Ítalo Morricone. O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique, sou homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lance de escada entre os andares, esperou que o elevador parasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Dessa vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem antes se esconder, correu para o elevador. Apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas, eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvarado regime do terror. Isso é que não! Repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão de seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta. Enquanto insistia em fazer o elevador subir, o elevador subiu. Maria, abre essa porta! Gritava dessa vez, esmurrando a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho.
Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha estarrecida atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado. Olha que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele ainda ofegante indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Esse é um conto de Fernando Sabino. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse autor? Fernando Tavares Sabino nasceu em 1923 em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele também fez os seus estudos do primário e secundário. Ele sempre teve uma ótima aptidão à literatura, tanto que aos 13 anos ele publicou o seu primeiro conto, um conto policial, e a partir dos 15 ele começou a publicar regularmente em revistas literárias contos e crônicas. Iniciou o curso de Direito em 1941, ano em que publicou seu primeiro livro de conto, Os Grilos que Não Cantam Mais, que já delineava o escritor que deveria ser. Em 1944, ele publicou a novela Marca e se mudou para o Rio, onde passou a trabalhar em um cartório. Fundou com amigos duas editoras, do Autor em 1960 e Sabiá em 1967. Em 1975, fundou também o Bem TV Filmes, passando a produzir filmes sobre eventos e documentários. Em 1979, publicou O Grande Mentecapto, que ganhou o prêmio Jabuti ano seguinte. As crônicas do Fernando Sabino, elas participam do movimento modernista, que são retratos da vida urbana, nos quais explora com fino senso de humor as sutilezas, os desconcertos e o nonsense do cotidiano. Além disso, sua obra tem revelado a preocupação com as injustiças, com os absurdos da vida, com os heróis quixotescos e com as indecisões do homem ante o eu e o outro. Uma das suas principais obras de romance são O Encontro Marcado, O Grande Mentecapto, O Menino no Espelho. E alguns dos contos são Os Grilos Não Cantam Mais, A Companheira de Viagem, O Gato Sou Eu e O Homem Nu, que foi a leitura que a gente escutou hoje, que é um conto de 1960 e realmente vem trazendo problemas do cotidiano com um toque de humor e sendo bem divertido. Espero que vocês gostem. Um beijão!